Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Estamos de volta. Vamos para mais uma tutela? Vamos para o último vídeo das tutelas provisórias e agora não mais de emergência. Nós já vimos as duas, esse é o quarto vídeo, nós fizemos um primeiro geral, depois nós fizemos dois para as tutelas provisórias de urgência, a antecipada e a cautelar, e agora vamos para a tutela de evidência. Bem, a tutela de evidência está disposta no artigo 311, que vai trazer aí a definição e as possibilidades, né? Então, a tutela de evidência vai ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, de cara, no 311, no caput, temos que aqui é independente do periculo in mora. Aqui só precisamos do quê? Da fumaça do bom direito. Diferente das outras duas que nós estudamos, de urgência, que o periculo in mora era requisito. Aqui basta a plausibilidade, basta esses indícios de que então existe o direito, tá? Então, a tutela de evidência é a proteção provisória, lembra, é sempre provisória, não é uma decisão definitiva, concedida pelo juiz quando evidente, quando patente o direito da parte pelas circunstâncias processuais. Então, o processo vem trazido com algo que fica evidente a existência do direito, tá? Então, é um mecanismo jurídico, a tutela de evidência, que visa agilizar o processo legal quando existem evidências claras e manifestas acerca de um direito. Então, tem a certeza praticamente. Lembrando que as tutelas têm o princípio da revogabilidade. O juiz pode até mudar, voltar atrás, né, revogando, ampliando ou reduzindo, mas aqui na de evidência, se existe essa fumaça do bom direito, esse indício de que o direito é certo, então, de maneira que se privilegie a celeridade do processo, né? Então, o juiz já pode conceder, desde que haja o pedido, claro, da tutela. Então, ela é concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, do periculo in mora. Então, é a proteção temporária, porque depois vai se confirmar na sentença, certo? Então, é a proteção temporária, satisfativa, independente da urgência, concedida em situações especiais que o 311 traz e nós vamos ver daqui a pouco. Enfim, senhores, em outras palavras, a tutela de evidência é aplicada quando há uma certeza inequívoca sobre a veracidade e legitimidade das alegações de uma das partes, mesmo que não haja um risco iminente ou dano evidente, que, então, é o periculo in mora, que não é requisito aqui. Então, a tutela provisória de urgência antecipada, que nós já estudamos, ela é satisfativa, seja antecedente ou incidente. A tutela provisória de urgência cautelar, que nós vimos também, não é satisfativa, mas ela é conservativa, ela protege o direito. E agora, nós estamos vendo que a de evidência é satisfativa. Porém, é satisfativa em situações especiais previstas no artigo 311. E aí, mais uma coisa, senhores, a tutela de evidência é concedida apenas na modalidade incidental. Nós vimos que a de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, ela pode ser antecedente, ou seja, pedida junto da petição inicial, né, que vai ser depois aditado, tal, enfim. Mas a de evidência só ocorre na modalidade incidental. Por quê? Porque não há aditamento aqui. O juiz concede, né, e não precisa emendar a petição inicial. Lembra que nas provisórias de urgência, o juiz dá 15 dias para antecipada,
para que ela seja emendada, porque é feita uma petição inicial simplificada, devido à urgência em se antecipar, né, esse direito, da mesma forma que na cautelar. Só que na cautelar, 30 dias para emendar a petição inicial, tendo em vista a urgência ali da proteção do direito. Aqui na tutela de evidência, não vai haver esse aditamento. Então, ela só é concedida nessa modalidade incidental, porque não vai haver, então, aditamento da petição inicial. E as 4 hipóteses que nós vamos estudar agora. Depois os senhores leiam o artigo 311, eu vou trazer ele aqui de forma detalhada, mas nada como ler o artigo do início ao fim. A tutela de evidência, então, pode ser concedida em favor do autor e do réu. Por quê? O autor pede na petição inicial, certo? A tutela. Mas o réu pode, na contestação, pedir, na reconvenção, né? O juiz, às vezes, julga ali o pedido do autor e também do réu. Lembra do artigo 487, que fala da ação ou da reconvenção, né? Que o juiz vai acolher o pedido. Mas vamos aí ao artigo 311. Então, o caput estabelece que a tutela de evidência pode ser concedida sem a necessidade de demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em quais situações? Vamos ver as 4 com muita paciência, tá? Paciência, porque sem paciência a gente não consegue. Primeiro, o inciso 1. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Já dá para entender alguma coisa. Então, se fica evidente que há abuso no direito de defesa, eu tenho direito de defesa, mas se eu exagerar e abusar, né, ou que a parte manifestamente protela o processo, vai cozinhando, vai enrolando, a tutela da evidência será concedida. Então, se houver o abuso de poder ou esse manifesto propósito protelatório de ficar enrolando, é isso? O juiz, então, percebe isso, né? Identifica isso e concede a tutela de evidência. Esta disposição busca prevenir e mitigar táticas dilatórias ou abusivas no processo judicial, porque tudo no processo tem uma razoabilidade. Errou a mão aí no abuso do direito de defesa ou protelando, né, o andamento do processo, o juiz vai conceder a tutela de evidência, tá? Se usar do abuso, pode configurar a litigância de má-fé com multa prevista no artigo 77, nos artigos 77, 80 e 81 do CPC, do Código de Processo Civil, tá? E aí tem os índices, né, de 1% e a 10% aí das multas. Então, o juiz percebeu que tá havendo esse abuso de poder de defesa ou essa manifesta aí protelação da parte, além de conceder a tutela de evidência, já garantindo a outra parte, aplica-se a multa aí por identificar a má-fé, tá? A litigância de má-fé. O juiz concede a tutela porque não precisa esperar a sentença, se a parte está protelando ou abusando do direito de defesa. Então, já há uma evidência aí, uma fumaça do bom direito de que o direito é certo. E ainda há o abuso de poder ou essa coisa protelatória para dificultar, para atrasar o processo, o juiz então não espera nem a sentença. Ele já concede, tá? E aí lá lembra que há a revogabilidade. Ele pode até mudar de opinião lá na sentença, mas ele já pode conceder já. O inciso 2 do 311, existência de prova exclusivamente documental do fato e tese afirmada. 2 coisas aqui. Então, quando as alegações de fato podem ser comprovadas exclusivamente por meio documental, documento, papel, mas porque pode ser, as provas podem ser várias, lembra? Testemunha, perícia, mas se for exclusivamente documental, junto de uma tese firmada, o juiz pode conceder, então, a tutela de evidência, sem esperar a sentença. Então, quando as alegações do fato podem ser comprovadas exclusivamente por meio documental e existir uma tese já estabelecida em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante, a tutela da evidência, então, é concedida, pode ser concedida. Então, esta situação proporciona uma resolução também mais rápida para os casos que alinham
com decisões jurídicas já existentes. Então, essa tese firmada é isso. Já houve outros julgamentos idênticos e que já tem uma súmula. O que mais? Para a concessão da tutela de evidência, precisa então desses dois requisitos: a prova exclusivamente documental, né? A prova do fato, e um julgamento já existente, ou seja, essa tese já firmada. São esses dois requisitos aí para essa tutela de evidência. O juiz concede de forma também provisória, mas nesse caso ele cita o réu para se manifestar. Porque no primeiro caso a gente viu que o réu que estava protelando ou abusando do poder de defesa. Aqui o juiz concede a tutela de evidência mediante a prova, né, ali documental, e uma tese firmada. E ele chama o réu, cita o réu, já para fazer parte do processo e para ele se manifestar. Então, fato e tese firmada, certo? As formas de se provar. A gente sabe quais são as provas de se provar, mas às vezes só tem documento, né? Exclusivamente. E aqui no caso do inciso 2 é quando for exclusivamente documental. E a tese firmada, o que se alega no processo já existe em tese firmada, ou seja, já existe no ordenamento jurídico uma posição para aquela demanda. Então, um caso similar já foi julgado. E desse julgamento de demanda de várias ações pela mesma situação, gerou-se uma súmula vinculante, tá? Ou ações repetitivas, que já tem aí uma postura do judiciário em relação àquela demanda, ou uma súmula vinculante determinando que, se chegar um caso no judiciário de tal coisa, a decisão tem que ser essa, a sentença tem que ser essa. Isso é súmula vinculante. Existem vários tipos de súmulas. As súmulas judiciárias, que pode ser vinculante ou não vinculante. Quando for de outros tribunais, STJ, TJ, Tribunal Eleitoral, Tribunal do Trabalho, ou pelo próprio STF, mas quando for a minoria, é uma súmula vinculante, não vinculante, então não é obrigatória. Ela ajuda as decisões. Mas a vinculante é quando é a maioria do STF. Então, se for uma súmula definida como vinculante, é obrigatório que qualquer decisão no ordenamento jurídico que chegue ao Poder Judiciário tenha aquela resolução, entendeu? Nós tivemos aí recente umas ações em relação ao Fundo de Garantia dos Trabalhadores do Brasil inteiro. Então, ali foi determinada uma súmula vinculante. Qualquer ação que chegar para se tratar dessa revisão do Fundo de Garantia, é isso que vai ser decidido, seja aonde for, tá? Então, a súmula vinculante, se houver uma súmula vinculante e uma comprovação documental, exclusivamente documental, no caso, bateu lá, já dá, o juiz já pode dar a tutela de evidência. Porque não tem muito o que fazer, né? Já tem decisão pronta, o processo pode seguir, mas é aquela decisão que tem que ser tomada. O que mais? Inciso 3, pedido repersecutório. É também uma prova documental, tá? O pedido repersecutório. O pedido repersecutório de depósito, né? É um pedido, no caso aqui é de depósito, tá? É um pedido que visa a recuperação de um bem depositado que está sob os cuidados da parte adversa. Quer ver? Vamos ver como é que tá no 311. Aqui, ó. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, então é o pedido repercussório, no caso de depósito. Então, existe um bem depositado, existe um depositário, alguém que precisou guardar alguma coisa a pedido do juiz e não devolveu. Então, vai haver aqui uma ação pedindo essa tutela, né, para a devolução do bem. Então, para pedidos repercussórios que possuem prova documental adequada do contrato de depósito, que foi feito um contrato, a tutela da evidência será concedida. Então, esse item do 311 visa a recuperação de um bem depositado, que está sob cuidados de alguém, né? Então, existe uma prova documental, porque foi firmado um contrato de depósito, né? E existe já uma tese firmada para o caso.
Aqui não tem a tese, esquece, a tese é no anterior. Para pedidos persecutórios que possuem prova documental adequada do contrato de depósito, a tutela da evidência será concedida. Esse inciso terceiro facilita a ordem da entrega dos objetos custodiados, que estão sob a custódia de alguém, aí a pedido da justiça, né? Com a aplicação de multa, se for necessário. Então, vai ser feita a formulação de pedido persecutório, mais a prova escrita, né? É uma prova também documental, o contrato de depósito e o inadimplemento do depositário, ou seja, a não entrega do bem. Então, é uma relação depositante-depositário, né? Tem um objeto em discussão no judiciário, então por isso foi necessário o depósito. O depositário ficou responsável por cuidar e guardar a coisa, mas depois restituí-la. Se o depositário não devolve, o depositante então move ação contra o depositário. Então, na petição inicial, ele junta o contrato de depósito e o juiz então concede a tutela de evidência, não precisa nem esperar lá o final do processo. E por fim, ainda no 311, temos também a prova documental suficiente no inciso 4, que fala que se a petição inicial é acompanhada de prova documental suficiente que comprove os fatos constitutivos do direito do autor e o réu não apresenta uma contraprova convincente, né, contrapondo esta prova apresentada pelo autor, a tutela da evidência então pode ser aplicada. Prova apresentada que permite ao juiz verificar o pedido da petição inicial, mas a ausência de prova contrária geradora de dúvida razoável. O réu não apresenta nada que cause dúvida ao juiz, né? Porque a tutela de evidência, a gente está vendo que há indícios de um direito certo, né? Que não tem risco, né? Não tem risco, mas é certo. Então, o réu não faz prova contrária. Então, o juiz pode conceder a tutela de evidência se essa contestação do réu for fraca. Beleza? Então, são essas 4 hipóteses do 311, que são as situações especiais em que pode ser concedida a tutela de evidência. Tutela provisória de evidência. Então, leiam lá o 311, que vai falar então do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, no inciso 1. No inciso 2, existência de prova exclusivamente documental mais tese firmada. No inciso 3, o pedido rei persecutório aí do depósito e a prova documental suficiente sem a alegação que faça o juiz ficar na dúvida dessa concessão ou não. E além dessas 4 hipóteses, tem também a decisão liminar. Lembra, decisão liminar é aquilo que acontece no início do processo sem o réu ser ouvido. Então, é importante notar que nos incisos 2 e 3, quais são os 2 e 3 aqui do 311? O 2 é a existência de prova exclusivamente documental e tese firmada, e o 3 é o pedido rei persecutório. Então, nos incisos 2 e 3, o juiz tem a prerrogativa de decidir liminarmente. Acelerando ainda mais, a tutela já está acelerando, mas aí ele acelera mais ainda, porque ele pode decidir sem ouvir o réu. Por quê? Porque quando for os incisos 1, o abuso do direito de defesa, o manifesto propósito protelatório da parte, ou o 4, que é a prova documental suficiente, o juiz ouve o réu. Então, não é liminar. Então, a concessão liminar só existe nas hipóteses dos incisos 2 e 3. Prova exclusivamente documental, mais a tese firmada, e o pedido rei persecutório. Liminarmente, o faz antes da citação do réu. Então, por isso que é liminar. Independe da manifestação do réu. Então, não tem decisão liminar na tutela de evidência nos casos do inciso 1, o abuso ou a protelação, né? Porque não dá para saber se o réu está protelando, se ainda não foi citado, não é? Como vai saber que ele está enrolando se ainda não foi citado? Então, o inciso 1 não cabe. Também não tem decisão liminar no caso do 4, que é a prova suficiente e a parte contrária não apresenta nada que gere dúvida ao juiz. Então, na contestação, o réu tem que ser citado. Então, os incisos 1 e 4
não cabem a concessão da tutela de evidência de maneira liminar, porque o réu precisa ser citado para se manifestar dentro do processo. Então, se for depois da decisão, da citação do réu, não é liminar, tá? Uma liminar se dá no primeiro contato com a petição inicial. Certo, senhores? Então, é isso que nós tínhamos para falar sobre a tutela de evidência. Lembrando que ela é satisfatível, independente da urgência, é concedida nas situações especiais elencadas no artigo 311, ela não depende do periculum in mora, apenas do fumus boni iuris, ou seja, da fumaça do bom direito, e ela pode ser concedida também liminarmente, se for nos incisos 2 e 3 do artigo 311 do CPC. Tranquilo? Eu acho que deu. E a gente encerra, então, o tema tutelas provisórias, tá? Nós vimos aí em 4 vídeos, né? Se eu não esqueci. E a partir de agora, já vamos dar um spoiler, que o próximo assunto, nós vamos tratar aqui do rito especial, né? A gente falou bastante do procedimento comum, e agora vamos falar, então, das situações do rito especial. Não percam, é muito importante.